Maioridade penal. RDTV traz reportagem especial sobre esse assunto polêmico. A redução da maioridade penal é um tema que está aí na agenda nacional. Centros de convivência. Sindicato dos Idosos reivindica mais unidades para o Estado. E ainda uma entrevista ao vivo com o vereador por Cuiabá, Domingos Sábio, do Solidariedade. Veja esses e outros destaques no RDTV desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Começa agora. Olá, tudo bem? A redução da maioridade penal sempre foi um tema polêmico. Integrantes da Frente Parlamentar de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente estiveram reunidos com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para discutir o assunto, por exemplo. Na última semana, a matéria foi pauta no Senado. Confira uma reportagem especial sobre esse tema. A Frente Parlamentar de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente é composta por 16 deputados que representam estados e regiões diferentes do país. Esta comissão foi criada para tratar de assuntos pertinentes às causas dos menores de idade e, por este motivo, 2 representantes vieram à Assembleia Legislativa para debater, junto à Comissão de Direitos Humanos, sobre a proposta do deputado Emanuel Pinheiro, do PR, que pretende realizar um plebiscito em Mato Grosso para saber a opinião da população sobre a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal é um tema que está aí na agenda nacional. Existem 2 propostas de emenda à Constituição Federal em tramitação no Congresso Nacional sobre o assunto. Estamos no auge do debate da reforma do Código Penal. E esse assunto é uma pauta da ordem do dia. Em todo o país está se discutindo. Agora, se discute no legislativo, se discute nos intelectuais, se discute nas universidades, nas academias e o povo. Que horas que vão chamar o povo para ser ouvido? Que horas vamos ouvir a família mato-grossense, a família brasileira e chamá-los para dar a sua opinião? A deputada por Amapá, Marília Góes, do PDT, que é membro da Frente Parlamentar, defende a realização do plebiscito, desde que haja ampla informação sobre o tema. O autor do projeto, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, garante que este modelo de votação dispõe de informações a respeito do assunto discutido. Todo e qualquer plebiscito, eu entendo que seja uma forma democrática de ouvir a população, mas existem alguns impedimentos, como foi dito agora pelo deputado Alexandre César. Existem alguns impedimentos legais, mas todo e qualquer plebiscito é sempre muito bem-vindo porque retrata a vontade soberana. Porém, nesse caso específico, redução da maioridade penal, eu acho que nesse momento, sem a sociedade ter uma informação maior, sem ter um debate mais amplo, eu acho que seria um pouco perigoso fazer qualquer tipo de plebiscito sem uma prévia informação. O próprio plebiscito está na Constituição do Estado, já estabelece 90 dias de uma ampla campanha, inclusive de mídia, rádio, jornal e TV, dando o mesmo espaço para os 2 lados, os que são contra a redução e os que são a favor da redução da maioridade penal. Então, dessa forma, estabelece aí um canal de informação e de divulgação. Mas se acharem necessário ampliar esse canal, que seja feito, que quanto mais informação for levada e for debatida com a população, melhor é e mais democrático será o processo. O deputado petista Alexandre César, que é membro da Comissão de Direitos Humanos, se posiciona contra a proposta do colega parlamentar e acredita que a medida pode não surtir efeito, porque a lei de maioridade penal é de encargo da União. Mas o autor do projeto rebate e garante que esta é uma maneira de levar a discussão para todo o país e despertar o interesse do Congresso Nacional. De nada adiantaria realizar um plebiscito aqui em Mato Grosso que a população decidisse, sim, vamos reduzir a maioridade penal. A Assembleia Legislativa não tem competência para fazer a lei nesse sentido, alterando a Constituição da República. Portanto, o plebiscito seria inócuo, seria uma consulta pública às expensas do Tesouro da União, porque seria realizado pela Justiça Eleitoral, que é uma justiça federal. A opinião da população mato-grossense vai pesar
de qualquer forma. Já está pesando só a ideia que Mato Grosso lançou do plebiscito. Você imagina a hora que a população se manifestar. Vai pesar no país inteiro. Os outros estados, como Amapá e Goiás, vão querer fazer também o seu plebiscito e começa a pressionar o Congresso Federal, primeiro a debater com a sociedade o tema, conversar cara a cara, olho no olho com a população. As discussões acerca da redução da maioridade penal foram superficiais, mas alguns deputados já declaram ser contrários a esta medida. Eu, Marília, sou contrária à redução da maioridade penal. Sou delegado de polícia há 22 anos, trabalho nessa área, entendo que o Estado brasileiro não pode cobrar da juventude o que nunca lhes foi garantido, ou seja, educação, assistência de qualidade, políticas públicas eficazes. Eu sou contrária, mas eu entendo que nós temos que levar essa discussão para o Brasil como um todo, cada um levando para o seu Estado, ouvindo a população do seu Estado, para que a gente, a partir daí, possa ter uma discussão real. Incorporar um conjunto imenso de milhões de adolescentes no contexto de punibilidade do Código Penal não vai diminuir a violência, até porque eles já são suscetíveis de punição através das medidas punitivas existentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode levar até 3 anos em reclusão, em cumprimento de penas por parte desses adolescentes. Então o sistema já existe, isso não tem reduzido também a violência. Os parlamentares acreditam que a redução da maioridade penal pode contribuir para que cada vez mais adolescentes com menor idade comecem a praticar atos infracionários. Inclusive, esta é uma preocupação do autor da proposta. Vai chegar um momento que nós vamos ter que reduzir a maioridade penal para 10 anos, para 8 anos, para 5 anos de idade, porque é dessa forma que essas crianças, esses adolescentes são cooptados. Então, no momento que se reduz a maioridade penal, que jovens serão trazidos? Serão crianças. Se reduzirmos a maioridade penal, nós vamos aumentar o gradiente etário daqueles que são recrutados para o crime, passando a recrutar aqueles que têm 15, 14, até 10 anos de idade para o crime, já que eles, em tese, não seriam responsabilizados do ponto de vista penal. Eu me preocupo, até eu me debruço sobre teses de que os grandes prejudicados, certo? Que os grandes prejudicados em qualquer ação dessa natureza são menores, negros e pobres. Eu me preocupo com relação à diminuição da maioridade penal não tem limite. Quer dizer, se não der certo para 16 ou para 15, baixa para 14, baixa para 12, baixa para 10. Eu me preocupo com a eficiência, a eficácia de uma medida nessa natureza, da própria sensação de segurança da população. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado rejeitou na última semana uma proposta que determinava a redução de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos. A proposta de emenda à Constituição número 33 de 2012 dispunha que jovens de 16 a 18 anos, diante de um parecer do promotor de justiça e autorização do judiciário, poderiam ser punidos com penas aplicadas aos adultos em crimes como tortura, terrorismo e tráfico de drogas. E você não saia daí porque na volta confere os investimentos feitos nos centros de convivência para idosos. Vejo você em instantes. A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios mato-grossenses do isolamento. Serão mais de 2.000 quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você, desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Na saúde, na educação, no campo, na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso estado crescer cada vez mais.
com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo, pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Você sabe quantos centros de convivência existem em Cuiabá? Apenas 4 instalações que, de acordo com o sindicato da categoria, ainda são insuficientes para atender a demanda cada vez mais crescente. Mais detalhes na reportagem de Camila Paulino e Carlos Augusto. De acordo com o último censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em Mato Grosso, há cerca de 500 mil idosos e estima-se que na capital, mais de 80 mil habitantes tenha a faixa etária acima de 60 anos. Deste total, pelo menos 10% tem a necessidade de utilizar os centros de convivências municipais. É o que afirma o presidente do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado. Em Cuiabá, há 4 destes locais, mas o SINDAP esclarece que seria necessário dobrar este número. Centros de convivência, assim, num período de 5 a 8 anos, seria necessário em torno de 8 a 10 centros de convivência. Se for um atendimento nessa faixa de 500, 600 idosos. Né? E é devido à carência destes centros de convivência para os idosos que muitos optam por ocupar praças na região central ou até mesmo as praças dos bairros aqui da capital. Como é o caso, por exemplo, do senhor Aires Afonso, que vem aqui para passear, para conversar um pouco e se distrair, né, senhor Aires? Vem passear, ficar com as pessoas, conversar, né? E passar o dia. O senhor vem sempre a essas praças? De vez em quando. Umas 2 vezes por semana, por aí. Como não tem outros lugares adequados, a gente vem pra cá, né? Para distrair um pouquinho. Distrair, passear, passar o dia. Eu venho fazer a comprinha com a mulher, andar um pouco, entendeu? Passear um pouquinho, né? É bom para se distrair? É bom. Recentemente, o Centro de Convivência para Idosos, Padre Firmo, no bairro do Aquino, foi reinaugurado. As obras, coordenadas pela Secretaria de Assistência Social, foram realizadas com recursos do Fundo Municipal de Investimento Social. Desde o ano passado, nós tomamos providências para adequar as 4 unidades nossas de centro de convivências de atendimento à população idosa de Cuiabá. Este centro de convivência Padre Firmo é o primeiro que a gente entrega para a população na data de hoje. Aqui foram investidos R$114 mil para que a gente pudesse melhorar a execução das atividades para a nossa população. Na ocasião, o prefeito Mauro Mendes, do PSB, afirmou que pretende dispor de médicos para atender os idosos nestes locais. Eu vou dialogar com o secretário Pérez para que nós possamos, dentro dos programas que nós temos hoje, destinar, pelo menos uma vez por semana, um médico que possa atender não só os CCIs, mas também outras unidades da assistência social no município de Cuiabá. O SINDAP faz ainda uma denúncia de que por 2 vezes tentou ser atendido pelo secretário José Rodrigues, mas não foi recebido. Inclusive, a última visita no final do ano passado já estava agendada, mas mesmo assim o gestor da pasta teria recusado o atendimento. E uma dessas vezes em que estivemos lá, foi até com um pedido de um vereador, o Juca do Guaraná. Como o Juca do Guaraná não pôde ir conosco, ele encaminhou uma assessora dele para nos acompanhar. E a alegação é que o vereador não estava, então ele não nos recebeu. Aí eu falo, nós estávamos inclusive acompanhados do presidente da comissão do idoso da OAB. E não fomos recebidos. Então, o questionamento é esse. Se ele não recebe representantes como da OAB e do sindicato, dificilmente ele vai receber um idoso. A equipe do RDTV tentou contato por diversas vezes com o secretário de Assistência Social de Cuiabá, José Rodrigues, para repercutir este fato, mas ele não atendeu e não retornou as nossas ligações. E você não sai daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o vereador por Cuiabá, Domingos Sávio, do Solidariedade. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, você já sabe, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br que a gente faz o seu questionamento
imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, antes vamos uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 44 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. A Prefeitura de Cuiabá entregou à população a reforma geral da Escola Silvino Leite de Arruda, no bairro Planalto, a primeira unidade de ensino da rede municipal a receber uma transformação física, um novo conceito e qualidade. Entre as inovações estão a colocação de telhas termoacústicas, pisos e revestimentos em placas. As paredes das salas de aula e corredores também foram reformados e ganharam pintura nova. O local que a criança frequenta é fundamental. É um ganho para a comunidade, né? Nota Cuiabana, peça a nota fiscal de serviços e concorra a prêmios. Saiba como participar no site da Nota Cuiabana. A Prefeitura iniciou os trabalhos de implantação do corredor exclusivo para ônibus aqui na Avenida Getúlio Vargas. O recapeamento da avenida já está sendo realizado. As faixas para trânsito de ônibus e táxis começaram a ser sinalizadas. A medida reduzirá o tempo do usuário dentro do transporte coletivo, já que aumentará a velocidade do tráfego nas vias. Eu acho que fica mais rápido. Adianta pra caramba. Eu gostei dessa ideia. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV e ao lado do vereador por Cuiabá, Domingos Sávio, do Solidariedade. Caso tenha uma pergunta, faça agora mesmo por meio do endereço tv.rdnews.com.br, que a gente repassa o seu questionamento aqui para o vereador no nosso estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, vereador, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia a todos, eu que agradeço pelo espaço cedido mais uma vez aqui. Vereador, a gente teve uma semana acalorada na Câmara de Cuiabá na semana passada. O senhor, junto com o presidente da CPI da CAB, tiveram uma discussão, uma rusga a respeito da legitimidade ou não de se apresentar requerimentos para a destituição da nova diretoria, da AMAIS. O senhor acha que, de fato, há uma concentração de trabalhos na CPI da CAB ou não? Bom, primeiro é importante esclarecer que toda CPI ela tem que ter um objeto específico. E a CPI da CAB, o objeto é a investigar o contrato da CAB com a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Eu e o vereador Haroldo não apresentamos um requerimento nesse sentido.
O nosso requerimento foi com relação a mais. Portanto, não tem nada a ver com relação à CPI. Mas, independente, se tivesse alguma coisa a ver, Thalita, nós temos legitimidade. Assim como eu e os 24 vereadores da Câmara, nós temos legitimidade política para solicitar qualquer tipo de informação para a mais, para a CAB ou para qualquer secretaria municipal. Por exemplo, todos sabem que está tendo um processo com relação ao ex-presidente vereador João Emanuel, e na qual o vereador Toninho preside a comissão de ética. Mas eu tenho legitimidade para solicitar qualquer informação, independente dessa comissão processante contra o vereador João. Eu tenho legitimidade, ou qualquer um dos 24 vereadores temos legitimidade para solicitar qualquer documentação referente à gestão do João Emanuel. Então é a mesma coisa com relação à CPI da CAB. Qualquer um dos 24 vereadores, independente da CPI ou não, tem legitimidade para estar solicitando dados técnicos da CAB, da AMAIS ou de qualquer outra secretaria, até porque nós somos eleitos para fiscalizar. E é isso que nós estamos fazendo. Mas com relação à sua pergunta, sendo mais objetivo, a CPI ela tem um objeto, e o objeto da CPI é o contrato de concessão. E o nosso objeto, o objeto do requerimento, meu e do vereador Haroldo Cusai, é solicitando que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Procuradoria-Geral do município, procurador Rogério Galo, instaure um procedimento administrativo com o objetivo de destituir a AMAIS. Sob quais argumentos? São claros os argumentos. A AMAIS está a serviço da CAB Ambiental. A CAB, ela comprou um pacote completo aqui. Ela comprou a nossa água de uma maneira sorrateira. Vocês se recordam de como foi feita a concessão. E, de brinde, veio a agência reguladora. A agência reguladora, que é a AMAIS, ela é uma verdadeira advogada da CAB Ambiental. Quando se trata de aumento de taxas, tarifas ou qualquer outro serviços, quem vem a público defender a CAB não é o presidente da CAB, é a agência reguladora. É aquela que deveria estar fazendo com que a CAB cumprisse o contrato dela. Então é um absurdo tudo isso. Na última oitiva da CPI, e aí eu quero respeitar muito o trabalho dos colegas da CPI, vereador Chico, vereador Ricardo Saad, o presidente, vereador Renivaldo, estão fazendo um bom trabalho. Na última oitiva, eu fui claro e perguntei para Carla Lavrati, a senhora já aplicou alguma multa à CAB Ambiental? E a resposta foi não. Eu nunca apliquei uma multa. Então, isso para mim, diante dos serviços que estão sendo prestados, mereceria um mínimo de penalidade? Muitas penalidades, não eram só uma penalidade. São muitas penalidades. Então, isso é claro. Primeiro, que o diretor Jaciro, o diretor da AMAIS, era diretor da CAB. Entendeu? Antes da concessão. Ele trabalhava na Sanecap, era diretor da Sanecap, antes da concessão, e virou diretor da AMAIS. Ou seja, é uma coisa tão absurda. O senhor acha que está sendo usado como instrumento político, a AMAIS? A AMAIS está sendo usada para cobertar os desmandos da CAB. Tanto é que a gente vê aí que quem defende a CAB Ambiental é a AMAIS. Quando se trata de aumento, os diretores, a presidente da AMAIS é a primeira que vem a público justificar o porquê que eles vão conceder o aumento. O senhor acha que é uma sinalização da Prefeitura para a abertura desse procedimento administrativo? Uma coisa os vereadores pedirem, outra coisa a Prefeitura acatar. Como que está essa questão, esse relacionamento do senhor junto ao Procurador-Geral do município para garantir a abertura desse procedimento? Bom, primeiro o Solidariedade esteve com o prefeito Mauro Mendes e numa das conversas que nós tivemos com o Mauro, eu disse ao prefeito Mauro, eu vou apresentar junto com o vereador Haroldo uma indicação ainda na época. Falei para o Mauro que ia apresentar uma indicação, mas na realidade é um requerimento, o requerimento obriga o Executivo a nos responder. Eu vou apresentar esse requerimento solicitando que instaure um processo administrativo, até porque a Câmara não tem o poder de destituir a agência reguladora. A Prefeitura, sim, através de um processo administrativo, ela tem o poder de destituir. A diretoria e não a agência. Não a agência, deixa claro. Destituir a diretoria. A AMAIS tem por obrigação permanecer, porque é uma concessão, então ela tem que ter uma agência que regula os serviços de água e esgoto.
mas eu sou contra a nomeação dos diretores e da presidente. Então eu disse para o Mauro que ia solicitar que se instaurasse esse processo administrativo. E depois que nós colhemos aí 15 assinaturas dos vereadores, eu estive com o Rogério Galo na sexta-feira e pedi para o procurador-geral do município, falei, Rogério, analisa com carinho isso, que a população de Cuiabá não merece essa diretoria da mais que está a serviço da CAB Ambiental. Até quando o procurador ficou de dar uma resposta? Olha, o procurador ficou de analisar com carinho assim que chegar nas mãos dele, e eu tenho certeza que o procurador não vai deixar passar em branco isso e vai arrumar e vai ter argumentos suficientes para que instaure esse procedimento. O que nós queremos é apenas transparência nesse processo. É o mínimo que a prefeitura pode fazer para ter o controle. O controle mínimo da situação é ter pessoas sérias à frente de uma agência que regula o sistema de água e esgoto em Cuiabá. Todos nós sabemos que a CAB Ambiental pediu 3 anos para universalizar a água. Ora, o que está acontecendo em Cuiabá é mais falta d'água do que a universalização da água. E aí fica esse jogo de empurra. Ah, não, nós não estamos universalizando a água porque a culpa é da Secopa, porque a culpa é das chuvas, porque a tubulação é antiga, porque estão estourando adutoras. Isso é desculpa esfarrapada. Eles tiveram acesso à Sanecap 6 meses antes deles participarem do processo de concessão. Inclusive, isso foi um instrumento de ação na justiça que eu entrei, mas infelizmente, para variar, nós perdemos, eu não sei o porquê, nós perdemos essa ação judicial. Vereadora, a sua bandeira, desde a legislatura passada, sempre foi relacionada à água e esgoto, pelo menos a maior parte das bandeiras esteve relacionada a esse assunto. O senhor acha que pode ter tido algum tipo de ciumeira entre o senhor e a parte dos membros da CPI da CAB por estarem falando sobre o mesmo assunto? Porque eu prefiro não levar por esse lado, independente de ciúmes ou não. Eu vou continuar tocando o meu trabalho, vou continuar batendo duro contra esses desmandos da CAB Ambiental. Eu não vou preocupar com ciúme, principalmente ciúme de homem, como disse. Ciúme de mulher você ainda compreende, mas ciúme de homem é complicado, não é verdade? Então, independente se tiver ciumeiro ou não, eu vou continuar com o meu trabalho. Afinal, eu tenho que dar satisfação a quem me colocou lá, a população de Cuiabá, que pela 4ª vez me colocou para estar representando ela com muito orgulho. Então, eu vou dar satisfação a ela e não a quem esteja ou não com ciúmes do meu trabalho dentro da Câmara. Para a gente esgotar esse assunto, o vereador Renivaldo Nascimento, do PDT, que é o presidente da CPI da CAB, falou na tribuna que ele não aceitaria que usassem a CPI para politicagem, para instrumento eleitoreiro. O senhor acha que isso pode estar ocorrendo nesse momento? Olha, eu prefiro não julgar, eu vou esperar a conclusão final da CPI, ela tem legitimidade para tudo isso. E eu quero aguardar o relatório que vai chegar nas mãos de cada vereador e para a sociedade. Então, enquanto esse relatório não chegar, eu prefiro não fazer juízo de valor com relação a tudo isso. Respeito muito a CPI, acredito que estão fazendo um bom trabalho, essas oitivas, estão realmente batendo duro aí na CAB, mas eu quero ver o relatório final. Eles pediram uma prorrogação de prazo, tem legitimidade para isso, e eu vou aguardar o relatório final. De posse do relatório, nós vamos aí poder estar julgando, até porque esse relatório vai ter que passar por nós, principalmente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na qual eu sou vice-presidente, vai ter que passar por mim, e aí nós vamos fazer um juízo de valor com relação a tudo isso. A princípio, eu respeito o trabalho dos colegas e vamos aguardar aí o trabalho final dessa CPI. Falando em processo eleitoral, a gente tem eleições em outubro desse ano, eleições majoritárias. O senhor deve ser candidato mais uma vez a estadual? Olha, não, a princípio não sou candidato, a princípio eu vou trabalhar o fortalecimento desse novo partido na qual eu faço parte, que é o Solidariedade, que já nasceu grande, principalmente aqui na Baixada Cuiabana, em Cuiabá. Hoje nós somos a maior bancada com 4 vereadores, o vereador Domingos Sávio, Haroldo, Quero e o vereador Clovito. Então, hoje nós somos a maior bancada e vamos trabalhar aí para que façamos aí 2 a 3 deputados estaduais e também tenhamos aí vários candidatos a deputado federal e com certeza a gente vai manter essa bancada de 4 vereadores na Câmara. Então, nós vamos trabalhar para a construção desse partido. Nós temos aí o deputado Adalto de Freitas como presidente, lideranças expressivas como o ex-prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, enfim, Manuel da Força Sindical, uma representatividade extremamente interessante também no nosso partido. Enfim, nós vamos trabalhar o fortalecimento desse partido. A princípio, nós não somos aí candidato a nada. Acredita nesse fortalecimento mesmo diante dos
atuais diretores do diretório serem envolvidos em polêmicas? A exemplo do Daltinho e do próprio Zé Carlos do Pátio, é possível que a população dê credibilidade a esse novo partido? Olha, eu aprendi que todo partido tem polêmica. Eu já vim do PT, eu já vim do PMDB, eu já vim de todo... Eu já tenho uma certa experiência partidária. Todos os partidos, você nunca vai encontrar um partido que não tenha polêmica. Uns partidos têm cacique demais e poucos índios, outros têm muitos índios e poucos caciques, outros têm polêmicas, outros não têm. Ciúme sempre vai existir na política, por isso que chama-se partido. Na verdade, é muito difícil você entrar num grupo político na qual não vão mexer com egos, com problemas de vaidades, justamente. É difícil você entrar em um grupo político onde não vão existir essas diferenças. Mas o partido é isso que é o gostoso, é isso que é o vício na política. É você trabalhar a construção dessa unidade, como diz, política é igual nuvem, né? Hoje está de um jeito, você olha para cima, ela passa, está de outro, de manhã chove, à tarde é sol, à noite faz frio. Então, isso que enfeitiça na política. Isso é gostoso, não adianta a gente falar que a gente não gosta, porque a gente gosta justamente dessas polêmicas e que a gente tenta administrá-la da melhor maneira. O partido que não tem polêmica é na época da ditadura, que na época que não existiam isso, né? Ou seja, vinha uma ordem de cima e você tinha que cumprir. Aí, para mim, também não vale, como eu já passei por alguns partidos que já tem isso. Então, vai ter sempre polêmica em todos os partidos, sejam eles grandes ou pequenos. Polêmica vai existir, cabe a nós administrar essas polêmicas. Para encerrar nosso bate-papo, rapidinho, 30 segundos, o senhor passou pelo PMDB e saiu de lá diante de uma rusga, de um problema com o diretório municipal, um assunto superado? Superado. É importante dizer que nós saímos de lá por falta de espaço. Né? Aí eu pergunto para você, muitas pessoas questionam, vereador, você saiu de lá, eu saí, o vereador Haroldo saiu, o vereador Arnaldo Penha, primeiro suplente, saiu, o vereador Nicolau, também segundo suplente, saiu, ou seja, alguma coisa de errado tem. Será que o problema estava conosco ou estava com o diretório? Então, eu respeito muito o PMDB, é um grande partido, mas infelizmente o processo de escolha do atual presidente do Diretório Municipal do PMDB foi um processo antidemocrático, no qual nenhum de nós tivemos espaço algum, sequer no Diretório Municipal do PMDB. Respeito, tanto é que nós 4 saímos do PMDB para alçar novos voos e novas expectativas nesse novo partido, aí, criar, abrir novas frentes e ter novos ares aí com relação a um novo projeto político. Respeito muito o PMDB, o maior partido do Brasil, o partido na qual me deu uma experiência ímpar, e eu até hoje tenho parceria com o PMDB através da Fundação Ulisses Guimarães, né? Isso é uma coisa muito interessante e quem se beneficia com isso é a população de Cuiabá. Tá certo, vereador, a gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, boa edição desta segunda vai ficando por aqui, nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.